Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Glorioso seja o nome do Senhor mais uma noite, né? Mais um dia, mais uma noite abençoada, né? Passamos um dia pleno na presença de Deus, abençoados, porque todos nós fizemos o que tínhamos que fazer com a ajuda de Deus. E agora nós vamos prosseguir a nossa noite também com a ajuda dele, em segurança, com certeza que ele é conosco, tá certo? Então vamos lá continuar a nossa história, nosso estudo, né? Na verdade é o nosso estudo em relação ao livro de Samuel, né? Nós já falamos de Eucana, de Ana, eu sempre venho repetindo desde o início para haver a gente lembrar, né? Então falamos da fé de Ana, falamos onde foi para a arca, falamos da guerra crucial com os filisteus, né? Que os israelitas perderam. Também falamos chegamos até Samuel sendo ungido como rei, porque o povo solicitou, Samuel não, desculpa, Saul sendo ungido como rei, porque o povo solicitou a Samuel que elegesse um rei para a nação, porque queria todas as nações tinham um rei e eles queriam seguir aquilo que o rei mandasse. Então existia um governante, é como se fosse assim um presidente da república. Ele foi eleito para governar todo o país. E lá, então, Saul foi ungido para governar aquela nação. E aí, então, o que aconteceu? Vamos ler, então? Vamos prestar atenção aqui e ler, então? E aconteceu, então. Vamos lá. Então, tomou Saul um vaso de azeite, ele o derramou sobre a cabeça e o beijou e disse: porventura, não te ungiu o Senhor por capitão sobre a sua herança? Então, o povo escolheu Saul para ser o rei, né? Então, convocou, pois, Samuel ao povo e ao Senhor em Mizipá, né? Mizipá. E disse aos filhos de Israel: assim disse o Senhor Deus de Israel: eu fiz subir Israel do Egito e livrei-vos da mão dos egípcios e da mão de todos os gênios que vos oprimiam. Mas vós tendes rejeitado hoje o vosso Deus, que vos livrou de todos os vossos males e trabalhos. Eles tendes falado: põe um rei sobre nós, pelas vossas tribos e segundo as vossas milhares. Tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou a tribo de Benjamim. E fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Oquis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornara a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem, e correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todos os povos, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor escolheu? Então todo mundo sabia que Samuel foi escolhido a rei, né? Então, pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou todo o povo e disse: viva o rei, viva o rei. Então todo o povo jubilou, cantou para o rei, para que era Esaú, aquele que foi escolhido. E declarou Samuel ao povo o direito do reino, e escreveu num livro e pô-lo perante o Senhor. Então despediu Samuel a todo o povo, cada um para sua casa. Depois que já foi consagrado, então Saul foi ungido ao rei de Israel. Ele despediu todo mundo, mandou que cada um fosse para sua casa, todo aquele povo. E foi também Saul à sua casa em Gibeá, e foram com ele todo o exército, aqueles cujos corações Deus tocara. Então Deus tocou em muitos homens para seguir com Saul, né? Mas os filhos de Belial disseram: é este o que nos há de livrar? E o desprezaram e não lhe trouxeram presente, porém ele se fez como surdo. Então Samuel não se importou com aquilo que falaram dele, você entende? Então subiu Naás, Amonita. Samuel foi até as Amonitas para poder, naquela época, né? Ele vence os Amonitas, né? E sitiou a Jabes, Gileade. E disseram todos os homens de Jabes e Naás:
faz aliança conosco e te serviremos. Porém, Naás, a amonita, lhe disse, com esta condição farei aliança convosco, que a todos vós arranque o olho direito, assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram, deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então viremos a ti. Então o povo deu ali uma decisão. Vamos fazer assim. Se não houver ninguém que nos livre, então você tome. Eles teriam que ir até eles servi-los, né? Então eu vou pular aqui um pouquinho para não ficar muito grande. Então o que aconteceu? E sucedeu que o outro dia Saul pôs o povo em 3 campanhas e vieram ao meio do arraial pela vigília da manhã e fizeram aos amonitas até que o dia aqueceu. E sucedeu que os restantes se espalharam, de modo que não ficaram 2 deles juntos. Então disse o povo a Samuel, quem é aquele que dizia que Saul não reinaria sobre nós? Dai-nos aqueles homens e os mataremos. Porém Saul disse, hoje não morrerá nenhum, pois hoje tem feito o Senhor um livramento em Israel. E disse Samuel ao povo, vinde, vamos-nos a Gilgal e renovemos ali o reino. E todo o povo partiu para Gilgal, onde proclamaram Saul por rei perante o Senhor, e ofereceram ali ofertas pacíficas perante o Senhor em Gilgal. E Saul se alegrou muito ali com todos os homens de Israel. Então Saul foi ungido. Então Samuel resigna o seu cargo, ele sai do cargo que ele está e passa então para Isaú, né? E aí ele diz assim, então somente temei ao Senhor, sirva-o fielmente com todo o vosso coração, porque vede quão grandioso coisas vos fez. Porém, se perseverastes em fazer o mal, perecereis, assim vos com o vosso rei. Então, Samuel foi dando todas as explicações para o povo, como eles deveriam agir. Mas olha o que aconteceu. Então, houve aquela guerra de novo, né? Houve outra guerra entre os israelitas e os filisteus. Só que Saul reinava aquele ano, e ele ficou reinando por 2 anos, né? Então Saul escolheu para si 3.000 homens de Israel. Estavam com Saul 2.000 em Micmais e na montanha de Betel. E 1.000 estavam com Jonatas em Gibeá de Benjamim. E o resto do povo despediu cada um para sua casa. Então ele pegou 1.000 homens, 2.000 homens, né? 3.000, depois mais 2.000 homens. Uma parte ficou de um lado e outra do outro. E Jonas feriu a guarnição dos filisteus que estavam em Gibeá. O que os filisteus ouviram pelo que Saul tocou a trombeta por toda a terra, dizendo, ouçam os hebreus. Então todo Israel ouviu dizer, Saul feriu a guarnição dos filisteus, e também Israel se fez abominável aos filisteus. Então o povo foi convocado para junto a Saul em Gilgal. E os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, e povo em multidão, com a areia que está à beira do mar. E subiram e se acamparam em Micmais, ao oriente de Bet-Aven. E aí, olha o que acontece. Saul então oferece sacrifício a Deus, né? Só que Saul estava agindo definitivamente errado. Ele não estava agindo certo, porque Saul, não sei se vocês lembram, Saul ele foi ungido para ser rei e não sacerdote. Então ele não poderia fazer aquilo. E aí, olha o que aconteceu. E esperou Saul 7 dias, até ao tempo que Samuel determinou, não vindo
Porém, até o tempo que Samuel determinou. Porém, não vindo Samuel a Gilgal, o povo se dispersava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui um holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Então Saul ficou com medo. Saul teve medo porque ele estava vendo que aqueles homens estavam se dispersando, estavam fugindo do compromisso da guerra. Então ele estava começando a se ver que estava diminuindo a quantidade de homens guerreiros. Então ele resolveu fazer um sacrifício a Deus para que eles pudessem ganhar aquela guerra. Mas olha, o que ele fez foi errado. Ele não poderia, ele não tinha a unção necessária para fazer aquele sacrifício. Só quem poderia fazer era o profeta, que era Samuel. E aí ele fez assim mesmo. E olha só. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor terá confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo ao seu coração, e já lhe tem ordenado o Senhor que seja capitão sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor ordenou. Então Saul fez completamente errado, o que não deveria ter feito. Então Samuel já foi dizendo para ele: olha, Deus já está colocando uma outra pessoa no seu lugar para governar, porque o que você fez foi errado. Você não foi ungido para fazer sacrifício a Deus, mas sim para ser rei. E aí, olha o que aconteceu. Então, Bet-Aron e a outra campanha foi pelo caminho do termo que dá para o vale Zeboim, na direção do deserto. E em toda a terra de Israel, nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito: para que os hebreus não façam espada nem lança. Por isso todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha e a sua enxada, e o seu machado e o seu saço. Tinham, porém, limas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes. E saiu a guarnição dos filisteus ao desfiladeiro de Micamais. Sucedeu, pois, que um dia disse Jonathan, filho de Saul, ao moço que lhe levara as armas: vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado, porém não o fazer saber o seu pai. Estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele era uns 600 homens. Então ele perdeu 3.000 homens, acabou ficando só com 600 homens. E porque Saul estava com medo, então ele resolveu fazer aquele holocausto para Deus, aquele sacrifício, o que ele agiu errado. E aí aconteceu tudo de errado. Então, nós estamos aqui no capítulo 14, né? Então, Saul, ele teve até as razões dele para agir do jeito que ele agiu, mas ele agiu completamente errado, porque os seus soldados, eles estavam indo embora, porque Samuel ainda não havia chegado para oferecer o sacrifício. Então, eles estavam esperando Samuel para oferecer o sacrifício a Deus, e Samuel ainda estava demorando chegar, e aí Saul resolveu ele fazer o sacrifício, e errou por isso. Então, nós sabemos que Saul foi ungido para ser rei e não sacerdote. Porém, Saul, ele transgrediu a lei de Deus. Você entende? Ele transgrediu a lei de Deus em várias coisas, muitas vezes, mas ele conseguiu reinar a si mesmo por 2 anos, mesmo transgredindo a lei de Deus. Ele reinou por 2 anos. Então, o que aconteceu? Durante a guerra, Saul havia escolhido uma quantidade imensa de homens, né? Foram 3.000 homens para
para um lado e 2.000 para o outro lado. Beber um pouquinho de água, que a gente vai falando, resseca, né, a garganta. Então, foram cada um para um lado para que eles pudessem continuar na batalha. Então, ele escolheu aqueles 3.000 homens fortes, mais 2.000 homens do outro lado, aqueles que andaram com Jonatas e os que ficaram com ele. Só que aqueles homens viram que Saul estava também amedrontado, e todo o povo também, aqueles homens fortes, estavam começando a ficar amedrontados, então eles estavam se dispersando, voltando para casa, com medo, né? Então Saul, ele resolveu fazer um sacrifício de um animal por holocausto para Deus. Com isso, ele transgrediu a lei de Deus. Ele fez errado por não ter esperado Samuel, porque só quem podia fazer o sacrifício, né? Só quem podia fazer era o profeta, era Samuel, né? Saul, ele não foi ungido para aquilo. O profeta, sim. O profeta, ele tinha toda a unção necessária para se fazer um sacrifício. Mas Saul não, ele foi ungido para ser rei e não sacerdote, você entende? Então ele transgrediu mais uma vez a lei de Deus. O que isso nos ensina? Isso nos ensina que nós não devemos tomar atitudes precipitadas. Você entende? Nós não podemos tomar atitudes precipitadas. Agir por emoção, você entende? Agir assim, sem pensar. Então, antes de... porque assim, muitas das vezes acontecem coisas na vida da gente, coisas e coisas. E às vezes são coisas que precisam nós tomarmos uma atitude. Só que antes da gente tomar essa atitude, nós precisamos parar um pouquinho e refletir. Eu sei que é num caso de emergência, que às vezes precisa tomar uma atitude de imediato, né? Principalmente numa guerra, mas só que ele não podia, de espécie alguma, ele poderia fazer um sacrifício, fazer aquele sacrifício para Deus. Só quem poderia fazer era o Samuel, que era o sacerdote. Ele não foi ungido para aquilo. Então, ele se enfraqueceu. O que aconteceu? Todas as trevas, todas as coisas ruins, ele não estava preparado para aquilo, para fazer aquele sacrifício. Porque a pessoa que é preparada, ela aguenta toda a carga, você entende? Os bispos, esses sacerdotes, os pastores, obreiros, pessoas em si, que estão preparadas fortemente para receber uma carga pesada do inimigo. E aí, por que eles estão preparados? Porque eles estão ali em unção, estão sempre em oração, estão sempre buscando em Deus, e aí Deus os fortalece de tal forma, tá ali, é como se tivesse um escudo em volta deles, que nada os atinge, você entende? E a pessoa que não é preparada, a pessoa não está preparada para aquilo, vai tentar entrar na frente de uma batalha que não é para ele entrar sozinho, e aí acaba perdendo, porque ele está fraco, ele não aguenta, você entende? O seu espírito, ele não tem aquela força para suportar, né? Só aqueles que já são ungidos, que estão preparados para suportar tal coisa, não importa. Então nós precisamos, antes de tomar qualquer atitude, pensar no que fazer antes de tomar qualquer atitude. Não importa o que esteja acontecendo, que seja uma situação de difícil acesso que você tem que resolver ou não. Antes você tem que buscar a pensar. Por exemplo, a Bíblia conta que Jonatas, ele venceu os filisteus porque ele teve fé, porque ele estava protegido em sabedoria, você entende? Ele estava protegido em sabedoria, porque ele tinha certeza que Deus estava ali com ele. Mas Saul não. Saul ele estava amedrontado, ele viu que o povo estava se dispersando, ele correu querer, Senhor, ajuda, vou fazer um sacrifício para o Senhor me ajudar, tal, né, para me vencer essa guerra.
dos filisteus. Mas aí o que aconteceu? Ele perdeu a guerra porque ele não estava preparado para aquilo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que antes de fazer qualquer coisa, qualquer voto que a gente tem que fazer com Deus, nós não podemos fazer de qualquer jeito, você entende? Nós não podemos fazer um voto de qualquer jeito. A gente tem que estar preparado, a gente tem que estar buscando a Deus, né? A gente tem que pensar primeiro como que vamos fazer? Será que eu estou preparada para fazer esse voto com Deus? Então eu vou pensar, Senhor, eu não sei, eu preciso de forças, eu preciso que o Senhor me ajude. E aí você começa a buscar em Deus, você entra em santidade com Deus. Você começa a buscar e Deus vai te renovando. Por isso que a gente tem que pedir renovação todos os dias, né? Para que Deus entre com o amor dEle, entre com a força dEle para nos proteger, nos guardar e nos livrar. Então, Deus, quando você tem esse cuidado de se fortalecer em Deus, você tem a certeza de que Ele está contigo, então você vai e faz ali um voto com Deus. Senhor, eu faço um voto contigo, porque eu tenho certeza, meu Pai, que o Senhor há de me ajudar nessa situação assim, assim, assado. Você entende? Então, e ali você fala com Deus, na certeza de que Ele é com você e que tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, porque quando é com Deus, há luz, há força, há um escudo em volta de você. Você entende? Quando é Deus, quando Deus está com você, você tem absoluta certeza de tudo. Você não teme, não faz igual Saul. Saul correu, foi para debaixo de uma árvore lá e pediu que trouxessem um animal para que ele fizesse um sacrifício ali e oferecesse a Deus para que Deus pudesse ajudar. Então ele agiu contra a lei de Deus, ele transgrediu a lei de Deus. Fora as outras coisas que ele vinha fazendo errado também, transgredindo a lei de Deus, você entende? Então, você antes de fazer qualquer voto com Deus, pense, raciocine, eu estou preparada para fazer esse voto com Deus? Eu acho que eu tenho que orar mais, eu tenho que buscar mais a Deus antes de fazer esse voto com Deus. Antes de fazer qualquer coisa, pense, reflita. Eu quero estar preparado, então eu vou me santificar em Deus, eu vou buscar mais e mais em Deus para que Ele venha conceder para mim aquilo que eu tanto necessito, que Ele sabe que eu preciso. E aí você vai falar com Deus a sua necessidade, e aí você vai fazer um propósito já agradecendo a Ele, porque na certeza de que Ele vai te conceder. Você entende? Então a palavra de hoje é: antes de fazer um voto com Deus, reflita, pense. A palavra é essa: antes de você fazer um voto com Deus, reflita. Pense se você está preparado para fazer aquele voto com Deus. Tá certo? Então é isso, gente. A palavra de hoje é essa. Eu gostaria muito que você compartilhasse essa palavra. Não sei se eu fui muito assim objetiva, né? Fui direto no que eu deveria falar com vocês, porque a história de Samuel e Saul é uma história grande. Eu vim até o capítulo 14 e até amanhã. E amanhã, então, eu vou contar para vocês o capítulo 15, falando sobre o que aconteceu com Saul, né? Porque Deus rejeitou Saul, porque ele transgrediu as leis de Deus. Então, Deus rejeitou ele. Então, nós vamos ver o que Saul fez para que Deus pudesse o ajudar. Você entende? Então, nós vamos ver o que Saul fez. Nós vamos no capítulo 15 e também vamos lá no capítulo 16 e 17, que eu quero mostrar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui na folha. No capítulo 16, que fala quando Deus manda Samuel ungir Davi como rei.
porque entrou um outro no lugar dele, e esse outro foi Davi. Então Saul é atormentado pelo espírito maligno, porque ele fez coisas ruins em relação a Deus. Aqui está, então, ó, eu vim até aqui no capítulo 15, tá vendo? Aliás, eu vou dar procedimento amanhã no capítulo 15, que eu fui até o capítulo 14, e aí nós vamos ver o que vai acontecer. Então, nós já passamos um pouco da metade do livro de Samuel. A história é um pouquinho longa, mas nós vamos conseguir chegar lá, tá bom, gente? Vamos ficar firme aqui, ó, já estamos, vamos para o capítulo 15 até o capítulo 24, falta muito pouco, né? Nós vamos conseguir até isso aqui, eu falei até o capítulo 24, mas eu acho que tem mais coisas. Ah, eu me equivoquei, vocês me perdoem. Eu me equivoquei, eu falei que seria até o capítulo 24. Não, não é até o 24, não. No primeiro livro de Samuel, vai até o capítulo 30. Vai até o capítulo 30. Houve um equívoco aqui da minha parte, então vocês me perdoem. Mas nós já estamos chegando no capítulo 15, tá certo? Compartilhe então essa palavra. E você que está chegando, seja muito bem-vindo. Não esqueça de dar o likezinho aí e compartilhar a palavra, tá certo? Até amanhã, se Deus quiser. E eu tenho certeza, gente, que Ele quer. Não esqueçam de orar a Deus, tá bom? Fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com Deus. Tchau.